Agora trata do tema Política de Desenvolvimento Sustentável, Atuação Local e Visão Global. Para compor a mesa, convidamos o administrador Daniel Redel, mestre em Bens Culturais e Projetos Sociais na Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Daniel Redel também é sócio-dirigente da Plurimus, Educação e Projetos Sociais, consultor em Gestão Estratégica, Projetos Sociais, Educação e Responsabilidade Social, integrante da Comissão de Desenvolvimento Sustentável do CRA do Rio de Janeiro. Convidamos o administrador Célio Espíndola para fazer parte da mesa. O administrador Célio Espíndola atua na empresa Duas Alianças, na área de desenvolvimento humano e projetos socioambientais. Tem formação em gestão estratégica de responsabilidade socioambiental e é coordenador adjunto da Comissão de Desenvolvimento Sustentável do CRA do Rio de Janeiro. E para moderar o painel, convidamos o administrador Marcelo Pereira Marujo. O administrador Marcelo Marujo tem MBA em Gestão com Impactos Ambientais pela Universidade de Rio Leite, é professor e doutor em Educação, coordenador da Comissão de Desenvolvimento Sustentável do CRARJ. Senhores. Bom dia a todos, né? Parabéns pelos de hoje. Sempre a responsabilidade muito grande, né? Falar depois do nosso presidente nessa retórica europeia. Mas vamos tentar fazer o melhor. Bem, hoje estou, né, coordenador da Comissão de Desenvolvimento Sustentável do CRA, onde nós, enquanto comissão, estamos cada vez mais tentando refletir sobre esse binômio, né, cada vez mais envolvente, interessante, sem dúvida nenhuma, estratégico. Administração e sustentabilidade. Como vocês podem perceber na programação, né, consta o outro amigo da comissão, mas por motivos profissionais tem que fazer uma viagem de emergência inadiável, então nós faremos aí, né, dentro das possibilidades, o melhor para que o painel não fique à mercê de alguma temática. Então, farei uma apresentação inicial e depois eu retorno moderando o painel. Bem, a intenção inicial, né, é que nós consigamos hoje sair um pouquinho do academicismo, né, onde a gente vem refletindo sobre a temática e trazer um pouco mais essa temática sustentabilidade para a nossa realidade, obviamente sempre fazendo um link, né, do acadêmico com o mercado. Então, hoje a gente vai apresentar propostas um pouco mais soltas, né, que certamente acho que vão inquietá-los, né, à reflexão. Então, a nossa proposta enquanto comissão sobre a temática, uma temática indubitavelmente bastante emergente, é prover reflexão sobre a mesma. E nós vamos trabalhar, né, ficamos bastante lisonjeados enquanto comissão, né, pela temática norteadora do evento, gestão, sustentabilidade e resultado, e a proposta do painel, né, vem de encontro a corroborar essa importância: política de desenvolvimento sustentável, atuação local e visão global. Nós vamos trabalhar com 3 temáticas, né, norteadoras nesse painel, a qual eu vou fazer uma preleção agora: as tendências da sustentabilidade, a sua atuação local e global, né? O Daniel vem na sequência falando sobre política do ensino da administração e sustentabilidade, e o administrador Célio, política como dimensões norteadoras da sustentabilidade. Bem, enquanto comissão, sem dúvida nenhuma, nós nos fundamentamos, né, na essência, né, da proposta institucionalizada em nível internacional, né, pelo documento Urban Future, né,
institucionalizado em 1987. Então, a gente parte de toda a reflexão intrínseca à administração dessa base. Então, sustentabilidade, de fato, fundamentado nesse documento, é o que? O desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades. Então, todas as práticas, todas as propostas, a reflexão, a gente está norteado de fato e de direito, por esta fundamentação. Bem, consideramos bastante interessante para começarmos a pensar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre sustentabilidade, sobre a conscientização sobre a temática. Nós defendemos que a administração, sem dúvida nenhuma, ela deve ser norteada por políticas, por propostas, por uma administração sustentável. E que sustentabilidade que nós estamos falando? Que conscientização que temos e devemos ter sobre a sustentabilidade? De modo geral, o que nos inquieta bastante é que a sustentabilidade ela vem sendo entendida, de modo geral, com uma visão mais ambiental, mais meio ambiente. E os documentos, nossa proposta especificamente, ela vem justamente redimensionar essa visão. Então, a nossa preocupação enquanto comissão é justamente que a sustentabilidade, atrelada à administração, ela seja necessariamente pensada no viés político, social, econômico, ambiental e educacional. Ou seja, propostas estratégicas, administrativas, sustentáveis, elas têm que ser pensadas simultaneamente em todas essas variáveis. Então, eu acredito que esse é um grande ponto, a reflexão, que pensemos doravante estratégias sustentáveis fundamentado nesses pilares. Então, quer dizer, aí sim a gente consegue ter uma condição, uma proposta para gestão de fato sustentável. Políticas institucionalizadas sobre a sustentabilidade. Hoje a gente ouve falar muito, mas somos frutos dessa proposição administrativa norte-americana, onde vem imperando-se o capitalismo. Consequentemente, a sociedade hoje é uma sociedade de consumo, quer queira ou quer não. Então ainda estamos muito no ter e ser, E acho que a sustentabilidade, ela vem nos trazer a reflexão mais o ser do que o ter. Então, quer dizer, nós pensando, a partir do momento que nós começarmos a pensar a sustentabilidade, estratégias administrativas, nessa dimensão que aqui estamos defendendo, certamente nós vamos conseguir ostentar mais o ser do que o ter. O consumo é uma realidade, mas que consumo estamos falando? Qual é a necessidade do consumo? Qual é a minha necessidade? Qual é o meu entendimento? Qual é a minha conscientização a respeito da temática e a respeito da sociedade? Então, quer dizer, essa é uma preocupação que a gente traz. Podemos consumir, mas sejamos, sem dúvida nenhuma, mais críticos para com esse consumo. E, falando nisso daí, a gente começa a fazer a inter-relação, ciência da administração, academia e mercado. O profissional, o perfil do administrador, qual o perfil do administrador para lidar com esse mercado? Bem, voltando ao ter e ser, eu acho que antes de qualquer premissa é ser ético, Então, quer dizer, pensar que, independente das administrações, eu acho que a ética deve ser uma questão norteadora. E, obviamente, a gente vai se fundamentar bem mais no ser do que no ter. Sustentabilidade nas organizações, podemos dizer que sustentabilidade ela origina-se de uma pluridisciplinaridade de profissionais e a organização, a sua organicidade já nos proporciona isso. Então, pensar temáticas a partir de várias visões, ou seja, uma metavisão, é o que vai proporcionar um administrador empreender
novos negócios no mercado, né, cada vez mais volátil, né, onde a descartabilidade, a volatilidade de produto, de serviço e, sobretudo, de conhecimento, né, está cada vez mais assustadora. Então, quer dizer, qual é o perfil de profissional que estamos querendo, né? É que, no mínimo, ele entenda a sustentabilidade em toda essa dimensão. E aí a gente vem a coqueluche de hoje, né? Empregabilidade, né? Hoje, basicamente, o formando, o graduando em administração, ele já está focado no mercado, né? Então, quer dizer, que conceito de empregabilidade e sustentabilidade nós estamos falando, nós estamos propondo a reflexão. Eu vou parar por aqui, que eu vou fazer uma alusão específica mais à frente. Projetos sustentáveis são tendências que alavancam estratégias administrativas. O mercado enxerga a sustentabilidade como uma condição, né, estratégica para o seu desenvolvimento. É uma questão a reflexão. Mas, de modo geral, a sociedade, ela, né, norteada pelo mercado, que o mercado já entende a importância da sustentabilidade para o seu desenvolvimento, infelizmente, ainda não se desenvolve nessa perspectiva, né, é uma questão para estarmos sempre refletindo. Ou seja, bem, o mercado entende essa importância, né, mas ainda não se desenvolve. E não se desenvolve por quê? Então, é onde a gente começa a linkar academia e mercado, né? A partir do momento que tivemos uma base, né, retomando as palavras do presidente, é uma base educacional, né, que educação que estamos falando, né, que futuro administrador estamos querendo formar, né, que entendam a sustentabilidade nessa dimensão, que entendam as suas propostas, os seus planejamentos, né, numa dimensão maior. Certamente nós vamos ter capacidade, né, de formar profissionais que estarão mais atentos para entender que as administrações, né, a gestão, ela carece, né, de ser mais aberta, mais ampla e ser entendida de uma forma mais complexa. Então a gente precisa realmente o quê? Reestruturar o pensamento. Ok? A partir da reestruturação do pensamento do administrador, nós vamos, sem dúvida nenhuma, melhorar suas ações. Então, quer dizer, a partir do momento que reestruturamos o pensamento, que estejamos, né, orientados, né, por uma proposta mais sustentável no processo formativo, quando o nosso graduando estiver no mercado, certamente ele já vai normalmente está orientado por essa proposta. E, justamente, né, um binômio que a gente vem discutindo muito, porque vira e mexe a gente fala de sustentabilidade, e, de modo geral, sustentabilidade é importante, é fashion, mas é só isso que deu o nosso compromisso, nosso comprometimento para com a administração pública e privada, com a sociedade, ok? E sustentabilidade, né? A gente se preocupa, sustentabilidade ela vai nos remeter à academia, vai nos remeter às organizações, sobretudo à academia, né? Quando a gente precisa o quê? Precisa de competência, né? Precisa de habilidades, né? Atitudes, né? Valores, ética, e ter a capacidade iminente, né? De julgar, de tomar decisões. Esse é o nosso perfil, esse é o perfil, né? Empregador, né? Vamos classificar a empregabilidade que hoje o mercado busca no profissional, é esse profissional mais solto. E certamente a sustentabilidade, com essa visão dimensionada, ela nos proporciona essa condição, né, de prevermos e, sobretudo, provermos condições, né, mais ampliadas, mais dimensionadas. E só dessa forma que nós vamos atender, né, esse mercado tão volátil. E hoje, eu pelo menos não consigo ver, não consigo perceber, né, propostas e estratégias que não estejam pautadas em perspectivas sustentáveis. Então, justamente, eu trouxe aqui, né,
algumas correntes filosóficas, alguns pensamentos norteadores das estratégias, né, de alguns gurus da estratégia, e, consequentemente, algumas abordagens, né, da estratégia, para a gente fazer um link, uma relação direta com a sustentabilidade. E se nós formos fazer uma análise do que ali está exposto, nós vamos ver a importância, né, a implicação, né, dessa integração em prol do planejamento, consequentemente, de estratégia sustentável. Então, a partir do momento, retomando, né, que entendamos a sustentabilidade como uma questão de estratégia para o desenvolvimento hoje das organizações da sociedade, certamente nós vamos estar no caminho certo, orientado em prol de uma sociedade melhor para todos, né? O que nós buscamos com a sustentabilidade? O maior equilíbrio. E esse equilíbrio não é simplesmente, né, buscar pelo desenvolvimento econômico em detrimento das outras variáveis, tão importantes quanto, né, como vem acontecendo. Então, quer dizer, nós, a responsabilidade é nossa, administradores, né, hoje, tanto nas administrações públicas quanto privadas, em prover, né, um pensamento, uma reestruturação do pensamento que nos proporcione uma visão de fato sustentável. E, voltando um pouquinho à filosofia, eu gosto de brincar um pouquinho com a filosofia, e a filosofia, né, ela nasce, né, basicamente daquele binômio razão e imaginação. Isso hoje falta muita gente, né? De modo geral, nós somos fruto de um sistema educacional mecanicista, academicista, nos proporciona muita reflexão, e obviamente quando nós chegamos ao ensino superior não é muito diferente. Então o que a gente precisa é de um profissional, né, um perfil diferenciado, um profissional que pense nessa perspectiva assim, mas não esqueça, sem dúvida, né, que a criatividade é fundamental, né, para pensar essas estratégias. Consequentemente, né, o nosso senso crítico não fica diferente, e que todas essas propostas devem e carecem sim de serem iminentemente refletidas. E, complementando aqui, né, para passar a palavra para o Daniel, onde vai entrar um pouquinho no ensino, esperar que o administrador, né, fundamentado no Morin, pai da complexidade do mundo contemporâneo, né, entenda as administrações, as gestões de forma mais complexa. Não existe nada simples, de fato, né, parafraseando o Morin, tudo é complexo, sem dúvida. Nós temos mania de simplificar as coisas. Então, quer dizer, começar a entender, a estruturar nosso pensamento a partir da perspectiva da complexidade é um ponto bastante interessante. E, retomando Marx lá, né, entender, né, por analogia, né, quando ele fala que para você mudar a educação, você precisa reforma-se a educação a partir da reforma dos educadores, né? Eu proponho a reflexão, né, que para que entendamos, né, consigamos prover, né, profissionais para atuar no mercado, né, cada vez mais diferenciado, precisamos sim, né, reestruturar essa administração, mas antes de qualquer premissa, reestruturar os administradores, sobretudo no processo formativo. E, consequentemente, aí, né, é uma questão de cada vez mais, né, linkar a realidade da academia com o mercado. Então, sem dúvida nenhuma, a nossa fala, no primeiro momento, ela vem atrelado, né, atrelando cada vez mais instituições de ensino superior, né, a academia e o mercado de trabalho. Então, aí a importância, né, do ensino, né, de todo esse processo formativo, toda essa visão está fundamentada no ensino da administração. E eu fico por aqui e passo a palavra para o Daniel, que vai justamente entrar no ensino e o mercado mais especificamente. Obrigado. Bom dia, parabéns, administrador. Bom, na sequência aqui, as
exposição do Marcelo, tive que entender isso aqui. Bom, a primeira questão que gostaria de trazer para uma reflexão é se é possível compatibilizarmos sustentabilidade e resultados na gestão empresarial. Essa é uma questão que, para mim, ela é muito forte. Principalmente se nós pensarmos que nós estamos vivendo numa época, no mundo, né, de uma aceleração competitiva muito intensa, extremamente intensa. E nós temos aí, nos últimos anos, né, um embate ideológico que redundou numa vitória, pelo menos por enquanto, né, a vitória da sociedade de mercado. O liberalismo, agora na face neoliberal, ele está ganhando a guerra ideológica. Está ganhando essa guerra ideológica e está fazendo com que as pessoas tenham muito mais interesse, né, em ter do que em ser. Aliás, o próprio ser, ele é muito mais medido pelo ter. Então, como você rever esse tipo de visão de mundo, você está construindo ao longo do século XX e que está avançando pelo século XXI. Se você tem uma sociedade pautada pelo consumo, pautada pela acumulação cada vez mais intensa, como é que agora a gente pode pensar em reequilibrar isso para uma visão de sustentabilidade? Nós fomos criados, né, e ainda estamos sendo criados, naquela visão de que o modelo ideal, né, de vida é aquele do homem médio dos Estados Unidos. Essa foi a coisa que a gente aprendeu, né? Esse foi o sonho, né? A universalização do sonho americano. Só que não nos contaram que esse sonho não era para todo mundo. Sonhar era para todo mundo, mas a realização não era para todo mundo. Ele é estudante, ele é um processo estudante. E a forma como os recursos da natureza são apropriados numa velocidade maior do que a natureza consegue repor, está evidenciando isso. Esses problemas todos ambientais que nós temos debatido e que estão aí colocados na mídia, estão evidenciando isso. E uma outra questão é a própria discussão do aumento da eficiência. Aqui, nosso presidente lembrou aí, Taylor, né? Esse livro está vendo 100 anos. Está vendo 100 anos, princípio da administração científica. Nós fomos formados em administração a partir dessas premissas. As organizações, né, trabalharam a sua eficiência a partir desses princípios que estão colocados em Taylor. Não só de Taylor, né, mas fundamentalmente dele. Né? Só que esses princípios, eles embutem uma ideologia, eles embutem uma visão de mundo. E essa visão de mundo que Taylor trouxe, ela se expandiu pelo mundo. Ela foi para a Europa, ela foi para a Rússia socialista, lá que Lenin enxergou nisso, uma oportunidade de socializar o conhecimento do trabalho para uma sociedade que era agrária, pouco industrial. Isso foi se expandindo agora. Isso embute uma ideologia, não é uma técnica, não há uma neutralidade, não há necessariamente um princípio que você aplica universalmente e que isso é válido para todas as latitudes e longitudes. Havia uma ideologia ali, dessa racionalidade, dessa laboriosidade. O Taylor possuía uma formação religiosa muito radical, muito ascética. Ele trouxe isso para a formulação dos seus princípios, para a aplicação deles. Então, é esse mundo que está aí, ó. De certa forma, ele ainda está aí. Isso proporcionou um crescimento, uma diminuição de custos, um crescimento, uma expansão do mercado, um crescimento industrial extremamente acelerados. Né? E nós chegamos hoje, né, no meu entendimento, numa oposição entre crescimento e desenvolvimento. Crescimento foi dito por muito tempo que desenvolvimento era a mesma coisa. E nem sabemos que não é. Isso não é. Nós tivemos até no Brasil, na década de 70, um ministro que dizia que primeiro tem que crescer um pouco para depois repartir. Alguém comeu a minha fatia. Então, quer dizer, isso hoje está visto que não é. Você pode crescer e acumular, e não distribuir. Isso gera um impacto. Isso gera um impacto violento na sociedade. Está gerando os movimentos que nós estamos vendo hoje na Europa, né, no Oriente, no Oriente Médio, os movimentos que nós estamos vendo aqui na América do Sul, estão evidenciando isso. Então, veja bem,
De acordo com o relatório, né, Perspectivas Econômicas Mundiais, do FMI, há uma expectativa da expansão do PIB mundial chegar em torno de 4,5%. Já houve um reajuste aí para 4% mais moderno, mas o planeta continua crescendo, a economia no mundo continua crescendo. Porém, o relatório Tendências Mundiais do Emprego de 2011 da OIT diz que mais de 205 milhões de pessoas em todo o mundo continuam sem ocupação laboral, ou seja, excluídas do processo, fora da festa. E aí, como é que fica esse negócio? Essa conta fecha? Esse modo de sociedade, esse modo de orientação, né, da economia, da vida das pessoas, ele cabe todo mundo ou não cabe todo mundo? Essa é uma questão que é altamente, né, pertinente na medida que a gente pensa em mundo sustentável. Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente não está olhando só a nossa sustentabilidade de hoje. A gente está pensando em gerações lá na frente, que virão depois de nós. E quem tem que deixar um planeta para isso. Qual é o legado que nós estamos deixando, né? Qual é o legado que as sociedades estão deixando para as próximas sociedades? Que os governos estão deixando, que as empresas estão deixando? Ou seja, o PIB mundial cresce e o desemprego também. E o aquecimento global também cresce. Né? Só nos países em desenvolvimento, o PNUD da ONU diz que serão necessários 500 bilhões de dólares para mitigação dos problemas ambientais. Esse problema está colocado aí. E aí, essa causa ambiental, ela acaba assumindo, né, um protagonismo muito interessante na sociedade, a ponto de se imaginar que sustentabilidade é sinônimo de questão ambiental. A questão ambiental é uma parte da história. Ela não esgota o assunto. Existe a questão social. Então, quando se pensa, né, em desenvolvimento sustentável, e o Marcelo já abordou isso, a gente está falando em buscar um equilíbrio entre o resultado econômico, né, a conservação ambiental e a justiça social, o desenvolvimento social. Isso é possível? Além disso, nós temos, né, desastres ambientais decorrentes de atividades empresariais. Há uma lembrança ainda bastante recente, do ano passado, que aconteceu lá no Golfo do México, né, um desastre terrível, né, terrível, que proporcionou aí um problema ambiental muito grande. E nós temos aí sempre notícias de desastres, tivemos aqui também no Brasil, nós temos volta e meia problemas ambientais dessa atividade, né, empresarial, onde essa intensificação da diminuição de custos, da otimização, né, isso é até colocado como excelência gerencial, né, excelência de gestão, aquele que consegue diminuir os custos, mas daqui para isso fazendo isso. Quem está pagando a conta nessa história? Né? Trabalho análogo à escravidão. Nós vimos aí recentemente, aí, semana passada, ou cerca de 2 semanas, no Brasil, essa questão aparecendo. E você ainda vê consumidor dando depoimento de eu vou continuar consumindo deles porque eu gosto dos produtos deles. Eu não tenho nada por isso se o outro é escravo, desde que eu tenho meu produto para consumir, está tudo bem. É essa a questão. Como é que a gente pode pensar em sustentabilidade? Quer dizer, quem tem que fazer é o outro, a minha parte está tudo tranquilo. Há um filme, ele deve estar, não sei se ele está disponível na internet, ele passou aqui no Rio há uns 2 anos, é o Planeta de Plástico. Passou no Festival de Cinema do Rio. Ele é extremamente interessante porque ele mostra todo o lixo que esse processo, né, está deixando no mundo. Até uma imagem que parece que é lá perto do Japão, lá na costa, lá que o oceano onde você tem lá, você passa ali, o tempo todo tem só dejetos, né, de matéria plástica. Né? Eu sou do tempo que fala matéria plástica, caramba. Então, isso é muito interessante. Isso aí é um lixo, olha. Isso nós que produzimos esse negócio. Né? E um outro livro, outro filme, um documentário recentemente lançado do Ciro Tender, que é O Veneno Está na Mesa. Ele alerta, no caso aqui do Brasil, que o Brasil é campeão mundial de agrotóxico na agricultura. Isso deixa aí uma série de problemas, até na questão da água. Né? E isso é justificado porque também baratear o preço dos alimentos para poder alcançar o número maior de consumidores. A que custo? Será que é essa a lógica que está correta? Será que é isso mesmo? Ou será que eu estou, ao invés de estar preocupado muito mais em ampliar a fatia de consumidor, eu estou tentando ampliar a minha fatia de receita? É uma questão aí a ser pensada. Até porque, se os Estados Unidos, que são a referência, né, do capitalismo do século XX e século XXI, não produzem dessa forma, por que no Brasil a gente está nessa situação? Enquanto isso,
saiu recentemente. Isso aqui são os acontecimentos de Londres, acontecimentos recentes. O Zygmunt Bauman, né, ele é um filósofo polonês radical na Inglaterra. Ele alertou que o que aconteceu na Inglaterra não foi na linha do que está acontecendo na Espanha, ou em Portugal, ou na Grécia. Foi muito mais um motim de consumidores excluídos. Ou seja, eu vou querer também. Ou na boa, ou eu vou vou partir para o ataque. Então, quer dizer, se foi um movimento de consumidores excluídos, ou seja, eu quero mais desse negócio, eu quero participar dessa festa. Isso aqui é um movimento desorganizado, pelo que ele está colocando. Então, se todo mundo quer chegar a consumir, não vai ter para todo mundo. Né? Dizem que o planeta explode, mas na verdade o planeta não explode, parece que acaba é a raça humana. E em São Paulo, aqui é uma fila de consumidores aguardando para comprar o iPhone, isso no ano passado. Aguardavam 3 horas na fila, 3 dias na fila, 4 dias na fila, 6 horas na fila, a vez de comprar a última parafernália tecnológica. Em Paris também. Fila. Ao mesmo tempo que isso acontecia, isso foi noticiado pela imprensa. Os mesmos jornais noticiavam também que os trabalhadores lá na China que produziam esse negócio lá para a Apple, eles estavam cometendo suicídio dadas as condições precárias de trabalho. E as pessoas, bom, desde que eu possa consumir, tudo bem. Quer dizer, é um paradoxo, né, essa questão, né? Então, veja bem, se eu tenho aí, né, essa questão aí dele, é a mesma época, é a mesma época, né? De que eu estou falando? De que sustentabilidade que eu estou falando? O modo dominante de gestão tem alguma coisa a ver com isso, gente? Até que ponto, né, tem uma tomada de decisão aí empresarial que está fortalecendo esse negócio? Até que ponto, né, a administração pode estar contribuindo ou não para esse tipo de situação? É uma questão para reflexão. Né? Até que ponto nós estamos corroborando esse processo? Sim. O Bernardo Klingsberg, no livro As Pessoas em Primeiro Lugar, ele alertava o seguinte, né? A vinculação entre o rendimento dos gestores e a lucratividade das empresas fez com que se administrassem em alto risco de modo a favorecer ganhos de curto prazo. Essa é uma questão. A outra, o Thomas Wood Jr., na Carta Capital, ele diz a intensificação da competitividade anos recentes tem colocado a gestão empresarial para condição de risco, por se conduzir no limite, fazendo com que qualquer erro possa gerar um desastre. E desastre nós temos aí inúmeros. Né? Então, em função do resultado do curto prazo, resultado evidentemente econômico, eu abro mão de uma série de questões, uma série de garantias, e parece lá na investigação do Congresso americano que o desastre lá do Golfo do México teve alguma coisa nessa linha, né? E Frei Leonardo Boff, ele alerta que as sociedades, na globalização do processo produtivo, o sistema econômico financeiro, os sonhos predominantes e objetos explícitos de desejo das grandes maiorias é consumir sem limites. E se não dá para todo mundo, como é que acaba essa história? Amartya Sen, também nesse livro As Pessoas em Primeiro Lugar, ele alerta que o capitalismo global está mais preocupado com a expansão dessas relações de mercado do que efetivamente com a inclusão, com a construção de uma nova ética. Não está se falando que não se deva consumir, que deva voltar à idade da pedra, vamos morar todos no campo. Não é essa a questão. É entender, tá, que esse processo ele está se esgotando. Ele não dá para todo mundo. Então, ou a gente repensa essa questão e inclui outros itens de eficiência na agenda das empresas, nas agendas dos países, ou a gente vai chegar a um impasse. É formar para esse mercado ou é formar para a sociedade? Esse é um dilema hoje da formação dos administradores. Porque, vejam bem, o administrador, o profissional, ele sai da faculdade, ele vai buscar emprego numa empresa, ele vai ser medido por que tipo de eficiência? Se ele
até na porta, trabalhando na questão da sustentabilidade, como é que quando ele consegue emprego? Ou será que ele vai ser medido pela questão de resultado econômico do mercado? Então, ele vai ficar brigando sozinho contra toda uma estrutura, contra toda uma cultura empresarial que está favorecendo outro tipo de orientação. Então, esse é o dilema para o próprio administrador. Como é que ele vai trabalhar essa questão? Se ele chega lá imbuído, né, participou do curso de administração, onde a sustentabilidade é do tema central, é do tema transversal, que atravessou a formação dele toda, como é que ele vai conseguir, sozinho, ter poder de influência, de influenciar a organização para buscar outro modo de eficiência que não seja estritamente econômico? Até porque hoje, né, muitos resultados advêm, muita remuneração advém de resultados, né, participação em resultados, e esses resultados são fundamentalmente econômicos. Então, administrar em função de quê? Vou correr. Não vou arriscar pronunciar esse nome, né, da Harvard Business School, nesse termo de as pessoas em primeiro lugar, diz que uma espécie de fundamentalismo de mercado tomou conta da educação empresarial. Ou seja, se forma para dar um resultado ao acionista e favorecer o ganho do gestor. Então, o resultado é evidentemente econômico e é de curto prazo. Já o nosso Gadotti, no livro do Capa da Sustentabilidade, ele fala que a construção de uma sociedade sustentável tem componente educativo, pois a formação de uma consciência ecológica depende da educação para uma cultura, de uma vida sustentável. Quer dizer, é uma outra educação, é um outro princípio, é uma outra visão de mundo, é uma outra visão de sociedade. Mas nem tudo está perdido. Existem alguns caminhos. Na própria ONU, há um movimento, né, de princípios de gestão responsável para a administração, que são princípios criados baseados no Pacto Global, que fala efetivamente em se formar as pessoas dentro de um valor de vida sustentável. Esse movimento, os signatários as instituições de ensino superior signatárias desses princípios baseado no Pacto Global, elas se comprometem a fazer uma formação de administração baseada nessas premissas. Então, quer dizer, há um movimento nessa linha, um movimento nesse sentido. E já tem instituições no Brasil que são signatárias desses princípios. Então, bom, a ideia aqui é trabalhar a gestão a partir do equilíbrio entre o resultado econômico, social e o ambiental. Outros caminhos seriam a questão de estratégia e sustentabilidade. Pensar a sustentabilidade na perspectiva da estratégia da empresa. Já existem esses investimentos socialmente responsáveis. A Bovespa tem índice de sustentabilidade empresarial que procura avaliar exatamente empresas que buscam resultado a longo prazo e que incorporam a questão social e a questão ambiental, porque elas acham que essa questão vai fazer diferença no negócio lá na frente. Então já existe luz no fim do túnel nessa questão. Políticas públicas pensadas também nessa perspectiva da sustentabilidade até certo ponto inadmissível você ter recursos públicos hoje que financiem empresas privadas que vão gerar um desastre ambiental lá na frente. Até que ponto as políticas públicas não podem, não devem ser construídas, né, e baseadas nesses princípios da sustentabilidade e não na intensificação dessa questão evidentemente econômica. Ou uma nova utopia. A Rio +20 aí que vai acontecer no ano que vem está mostrando que cabe à sociedade civil organizada chamar a atenção mundial para a gravidade que nasce de vida da humanidade. É a sociedade civil. É muito interessante, né, quando as pessoas bem intencionadas falam, olha, eu faço xixi no box para economizar água da descarga. Gente, isso não mantém acesa uma chama, mas isso não muda o mundo. Ou você tem um novo pacto, né, na sociedade, onde a sociedade civil assume, né, um lugar mais protagonista nessa questão, ou o xixi não vai salvar o planeta. Na Espanha estão tentando alguma coisa. Aqui são movimentos lá na Espanha, os indignados, que estão tentando construir uma nova utopia. Associações, representações de gestores de empresas, do terceiro setor da sociedade civil, tem papel nessa história. Ou seja, é pensar na sustentabilidade na busca de uma nova hegemonia. Precisamos criar uma cultura, uma nova ideologia, né, que considere a sustentabilidade como um princípio, como um valor fundamental. Aí é um outro processo que é educacional, é cultural, é uma nova construção na sociedade. E para não dizer que não falei de flores, você tem que falar de espectro. Ela diz, o que verdadeiramente somos é aquilo que é impossível em nós. Talvez hoje seja difícil isso, mas talvez seja uma nova utopia que a gente possa estar tentando construir. Então, desse modo, uma outra administração pode ser possível e um outro mundo pode ser possível. Obrigado e desculpe.
parabéns mais uma vez para cada um de nós. Eu gostaria de começar, meu presidente, até dividindo dois sentimentos, né? O sentimento de orgulho de ser administrador e paixão pela sustentabilidade, né? Que já falamos aqui algumas vezes, né? Na abertura e bem colocado pelos colegas. Marcelo, se o seu desafio foi grande, falar depois do nosso presidente, você imagina o meu desafio falar depois de 3 mestres, né? Mas vamos tentar e vamos nos empenhar para isso. A ideia, pessoal, nesse fechamento desse painel, né, depois a gente, obviamente, vai trocar em uma bola e responder alguma pergunta se for possível, mas é falar, então, das políticas que norteiam toda essa questão da sustentabilidade. E quando a gente fala da paixão, né, por que paixão? Porque traz esse equilíbrio, né, que tanto a administração deve buscar, né? Finalmente, a gente tem 3 forças, e o Daniel coloca logo no final ali, né, meu triplo bottom line. Estamos falando de lucro, sim, temos que ter resultados positivos, pagar as contas ao final do mês, remunerar todos os nossos sócios, investidores, e sim, lucro, sim. Se preocupar com o meio ambiente, obviamente, né, falando aqui em esgotar o planeta e como é que a gente está lidando com essa coisa, estamos usando mais do que ele pode repor para nós, então a preocupação é uma verdade indispensável, tem que ser feita, e a questão social, né? Vamos olhar para essa coisa com a importância que deve. As pessoas movem as empresas, né? Não há empresas sem pessoas, não tem outro caminho. As máquinas nos facilitam a vida, os sistemas, os softwares, os hardwares vêm para melhorar, para trazer a famosa melhoria contínua e tudo mais, mas sem cada um de nós, sem o sangue, o suor, não sai nada no final do dia. Então a gente vai pontuar, os slides são só pontos para a gente se guiar. Mais uma vez, falar depois de 2 professores não é tão simples assim, mas vamos lá. Pontualmente a gente inicia falando da Política Nacional de Resíduos, né? E o Daniel, lembrando então, num daqueles slides dele, ele falava sobre políticas de governo. Essa é uma delas que traz uma importância enorme para esse tema da sustentabilidade. E uso aqui um jargão, e daqui a pouco vou usar de novo, que a gente ouviu muito nos últimos 8 anos, que nunca na história desse país uma política de governo se preocupou pontualmente com a questão social. Ela cita, né, lendo a política, ela cita a importância e a quase obrigação, ou diria que a obrigação, de se olhar para a questão social na questão da política de resíduos sólidos. Tem muito a ver com a administração aqui, muito a ver. Então, falar, você está falando de meio ambiente também, mas tem muito a ver com a administração, como é que vamos gerir isso. Um dos pontos, né, e aí, gestão, logística reversa, né, tema nosso, né, logística reversa, como é que as empresas realmente vão lidar com isso? Os grandes acordos estão sendo discutidos, obviamente setorizados, né, mas tem muito o que se discutir, muito o que fazer. As empresas fora do Brasil já se preocupam muito com isso, e aqui, lamentavelmente, precisa ter a política, precisa mandar a gente fazer, mas já que mandar a gente vai ter que fazer. Então vamos ter que cuidar dos resíduos, resgatar o produto final depois de utilizado, as embalagens, e o que a gente espera, né, que isso seja repensado, e eu não tenho dúvida que isso vai acontecer, lá no início da cadeia, né? Então, desde a embalagem, do transporte, a logística em geral, já pensando. E a questão, como eu introduzi esse assunto, a questão social aqui é extremamente importante, porque um dos temas, obviamente, forte é a questão do lixo, dos resíduos, e saímos, então, de uma realidade de lixões, estamos saindo, ou esperamos que o mais breve possível, mas ainda é a realidade hoje em números astronômicos. Quem conhece o tema sabe muito melhor do que eu, mas saímos dessa realidade de lixões para, então, os centros de tratamento, os CTR, né? Centros de tratamento de resíduos, consórcios entre municípios, muita tecnologia, avanço enorme. Bacana, né? Aí, vamos citar aqui a nossa realidade, Gramacho, em torno de 1.500 a 2.000 catadores que vivem naquele lixo. Vamos fazer o quê? Daqui para frente, né? Vai ter lá CTR, bacana, tudo coisa, e esse pessoal, o que a gente faz? O que a gente faz com eles? Então, a lei
a própria legislação já fala, vamos olhar para esse pessoal, associação de catadores, do povo que entende demais disso, muito melhor do que muito graduado, formado e conhecedor do assunto. São os caras que conhecem. Né? Quem teve a oportunidade, né, o Daniel cita dois vídeos agora, teve o Lixo Extraordinário, né, que fala aí do Vico Muniz, da obra dele, né, muito fantástico. Aconselho quem gosta um pouquinho do tema ver. Tem um enfoque ali das obras, né, de arte que ele fez, mas por trás daquela obra ali, daquelas obras, tem muita história. Né? E tem uma fala lá que me chamou muita atenção, e aqueles que viram talvez tenham registrado, mas para mim registrou, que um senhor muito simples, sem querer estragar o final do filme, ele falece durante a gravação do filme, ao final ele já não está entre nós, encarnado. Alguém perguntou, mas poxa, uma latinha vai fazer diferença? E ele fala um negócio para mim, a melhor definição do simples: 99 não é 100. Então aquela uma latinha faz a diferença sim. Ela vai chegar a 100, só tinha 99. Então eu achei fantástico, um homem simples demais, né? Escolado pela vida, pela dor, mas com uma sabedoria imensa. Né? Então, Política Nacional de Resíduos é uma dessas que vai nortear muito o nosso caminho. Política de normas, né? Acabamos em dezembro, finalmente foi publicada a ISO 26000, né? Não tem dúvida também que muitos de vocês conhecem, possivelmente conhecem até mais do que a gente, alguns podem ter até participado desse projeto. E aí, pela segunda vez, eu cito aquela frase: nunca na história desse país nos envolvemos tanto numa normatização como nesse caso. O Brasil presidiu esse processo de ser pela primeira vez uma ISO que tem a presidência do brasileiro em conjunto, né, com todas as formalidades, mas pela primeira vez esse processo foi presidido. E eu abro aqui um senão e trago pontualmente para a opinião do Célio, e na administração e em todos os outros meios a gente vê muito isso, né? Nós gostamos de muita coisa americana, né? Nós fazemos coffee break, né? Nós não temos amigos, temos o work, não sei o quê, né? E até curioso, né? O Rio do Daniel, acho que ele lembrou, eu fui num convite de um coffee break lá no CRA, eu botei coffee break, network, não sei o quê, e ele falou, ué, né? Mas é verdade, a gente adora essas coisas. E estamos muito acostumados a receber essas coisas lá de fora. Teorias prontas, informações, né? O próprio movimento da qualidade passou por isso, né? Fizemos downsize e tantas outras coisas. Né? Nenhuma crítica, né? Mas é muito bom ter a nossa mão, falar a nossa língua e fazer do nosso jeito, logo no início. Então aqui esse é um bom exemplo disso. Existem algumas críticas a essa ISO, como tudo, né? Existe alguma crítica, e uma delas é que ela não é uma certificadora, e aí se tem uma, será que as empresas vão adotar, já que não tem certificado para botar na parede, né? Não ficar tão bacana lá, enriquecer minha parede? É um ponto sim, é um ponto a pensar, mas ela é norteadora, e eu vejo com muito bons olhos, ela é fantástica, tem um conteúdo muito bom, vale a pena a gente trabalhar essa visão. E a ISO 16000, a ISO 16000, essa ISO é de 2004, é a ISO que fala de responsabilidade social, vocês devem conhecer, né? E a gente faz aí um conjunto, muitas empresas hoje adotam um sistema integrado de gestão, onde tem a 9.000 de qualidade, a 14.000 de meio ambiente, a 16.000 de responsabilidade social e a 18.000 de segurança do trabalho. A 16.000, então, pontualmente é de responsabilidade social, é certificadora sim, né? Mas é de 2004, existem hoje, pelo menos pelo site do Inmetro, 21 empresas certificadas, me parece um número muito pequeno, né? Seja por que for, seja porque talvez ela não enriqueça tanto a minha parede, ou seja porque é complicado implantar. Bom, ela está sendo revisada nesse momento, né? As normas são revisadas naturalmente a cada 5 anos, e de forma até propícia, de forma bastante contundente, com a vinda da 26, mas ainda leva a necessidade de se revisar, até para que ela na verdade, assim, não vai de encontro a nada uma da outra. Mas é muito bom que ela esteja bastante em consonância, até porque as empresas ainda assim
podem preferir o certificado ou simplesmente a gestão. Então, ela está em revisão na BNT, existe um grupo de trabalho já fazendo, já iniciado, acho que há mais ou menos um ano, e com previsão de cronograma para março de 2012, a publicação, então, da nova versão dessa norma. Grandes eventos, pessoal. Sem dúvida nenhuma, esses grandes eventos já estão, não é novidade nenhuma, eles já estão norteando muitas ações, os nossos planejamentos estratégicos já tem que pensar nisso necessariamente, né? Principalmente nós aqui no Rio de Janeiro, e a gente destaca ali a Rio Mais 20, né? Já falada pelo Daniel. O Brasil está definindo então qual é a pauta que vai ser levada, né? Junto com as instituições internacionais. No final desse mês, será um Sustentável 2011, será um grande evento no Pier Mauá, que vai ter um foco específico na Rio Mais 20, na preparação, então, desse grande evento. Copa e Olimpíadas, né, evidente, né, com toda essa tendência de sustentabilidade, a exigência, não tenho absoluta certeza, mas até onde vi, na Copa é uma recomendação, na Olimpíada é uma exigência de que os estádios, as construções sejam construções verdes, certificadas. Então tem muito o que fazer nesse sentido. E pontualmente, já fechando um pouco isso aí, falar então um pouco de empresa, né? O que as nossas empresas, o que nós gestores, administradores, temos a ver com esse negócio todo aí. Na verdade, temos a ver tudo, né? Absolutamente tudo, né? Todas as nossas ações têm sim que ser norteadas para a questão da sustentabilidade hoje. Não há outro caminho. A gente pode não fazer? Podemos fazer, mas estaremos errando e com grande chance de sucesso. É uma opção nossa, de cada um, é uma opção evidente de cada empresa, de posicionamento de mercado, mas tudo isso que a gente falou, e aí essa questão dos eventos, que basicamente fecha os principais pontos, lógico que existem muitos outros, mas os principais pontos, eles já norteiam, né? Ou seja, o planejamento da empresa. Eu trabalho numa empresa de armazenagem e logística. Não tenha dúvida que a gente tem um foco todo nessa questão, né? Isso vai gerar negócio para a empresa, isso vai exigir espaço, isso vai exigir logística, vai exigir transporte, né? O próprio legado das grandes obras, né? Aqueles que de alguma forma trabalham com isso também, um legado enorme, né? E a gente espera que seja o mais positivo possível. Sabemos de todas as dificuldades, né, que isso traz, questão de trânsito, né? O tempo que jogamos fora, todas as, pelo menos alguns, imagino que uma boa maioria, né, nós jogamos fora dentro de um carro, de um ônibus preso, né? E os custos, né, os fornecedores de Petrópolis, de repente tem a notícia, não vai ter mais ônibus de Castelo. Vamos fazer o que agora, né? Porque na rodoviária eu posso não ter metrô. Então, fica um negócio um pouco difícil, né? Eu ouvo dizer que a maioria de nós sofre de alguma forma, nem seja esperando alguém que atrasou para a reunião, que não conseguiu chegar a tempo. Então tem muita coisa para a gente focar, muita coisa para a gente se preocupar. A própria questão, mas a sustentabilidade custa caro, né? Fazer projeto de meio ambiente, né? Eu vou ter que trazer outro profissional aqui para a empresa, e lá vem custo, né? E aí o empresário, custa, né? Duas coisas, não custa tão caro, igual a gente imagina, e o resultado é muito, muito maior do que a gente espera. Não temos nem dúvida, porque quando você revê seu processo, simplesmente para que ele se torne sustentável, eu não tenho a mínimo receio de afirmar que você estará economizando de alguma forma, melhorando, né, repassando, agregando inclusive o valor ao seu produto. Talvez você possa cobrar um pouco mais, porque ele é um produto que realmente seja sustentável, né? Aí, levemente de pelo menos alguns, lá não tem o tal do Green Wash, né? O cara pinta de verde que está certificado, né? Existe sim, mas cada vez mais controlado. O próprio CONAR agora começa a controlar, inclusive, os comerciais, as propagandas de televisão em geral. Elas têm que realmente ter respaldo naquilo que elas estão falando. E eu ouvi isso de um professor e num grupo de alunos, alguém falou: mas aquela empresa tem muito dinheiro, não está fazendo vantagem nenhuma. Mas está fazendo, ainda bem que está fazendo. E se ela começa a fazer, e a outra começa a fazer, e a outra começa a fazer, e a grande empresa ela acaba sendo um espelho, acaba liderando os processos, acaba sendo uma referência, não tem dúvida que isso já vai trazer ganho para todos nós. O recado é esse, pessoal, é muito breve. A gente só quis dar uma fechada aí de toda parte
tão teórica e tão esclarecedora que os colegas trouxeram, e a gente agradece a oportunidade. Obrigado. Bem, nosso painel, né, política de desenvolvimento sustentável, atuação local e visão global. Interessante, sem dúvida nenhuma, né, a proposta que nós trazemos aqui, a reflexão, né, de se conscientizar da sustentabilidade, sem dúvida nenhuma, da dimensão, né, que está orientada nesse documento, né, institucionalizado internacionalmente. Isso daí é uma condição para que pensemos, né, uma nova administração e, sem dúvida nenhuma, sustentável. E fazendo um link, né, sobre os painelistas, né, sustentabilidade e gestão empresarial. É possível? Sem dúvida nenhuma, possível e extremamente necessário. Que lucro nós estamos falando? Que lucro que a sociedade precisa? É somente econômico? Tenho certeza que não. Muito mais do que isso, nós precisamos de lucratividade social, né, ambiental. A gente precisa de uma lucratividade diferente. Isso daí, certamente, esse provimento vem a partir de uma reestruturação do pensar e do entendimento sobre sustentabilidade. Como o Daniel traz a obra do Taylor, né, centenária, bastante interessante, e esse princípio da administração científica, né, eles não estão muito diferentes, eles só precisam ser reinterpretados, reentendidos nessa dimensão que estamos aqui questionando, falando, né? Por quê? Porque ela precisa ser melhor refletida na perspectiva da complexidade do mundo contemporâneo. Então, eu acho que o grande diferencial está por aí, a gente começar a rever esses princípios numa dimensão maior. Acho que seria a grande proposta aí, fica aí a reflexão depois. Aquecimento global e política, né? Nós estamos vendo aí que COP15, né, Copenhague, Dinamarca, 2009, COP16, Cancún, México, e agora COP17, Cancún, né, África do Sul. São eventos que, sem dúvida nenhuma, né, evidenciam a importância da sustentabilidade no planeta, né? Nós falamos de economia, de modo geral, de social, e a gente fica atrelado no primeiro momento em internacionalização. Quando a gente fala em globalização, de fato, nós estamos trabalhando com o social, porque, indubitavelmente, afeta em todos os pontos desse planeta. Então, quer dizer, há uma preocupação, as políticas, sim, né, vêm demandando condições para melhor repensarmos essas propostas. E quando fala-se em consumismo, né, o consumismo é desagregador, né, é muito relativo. No primeiro momento, sim, mas se tivéssemos condição de reestruturarmos nossa cultura no que concerne ao consumo, certamente não seria. No primeiro momento, poderíamos dizer, né, que consumir produtos, né, sem agrotóxicos, obviamente, ele tem um custo maior. Mas se nós tivéssemos uma cultura que já está preparada, né, para que desenvolvêssemos nessa perspectiva, certamente não teríamos tanto problema. Bem, e fecha ali na formação do administrador, né? Que formação do administrador nós estamos buscando, né? Que currículo que é o ideal, né, hoje para o administrador? Bem, obviamente, não tem bola de cristal, isso é quase que impossível, mas nós, enquanto comissão, né, para fechar essa condição do Daniel a respeito do perfil de administrador que estamos querendo formar, a gente pensa que o currículo, né, do administrador, embora as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação da administração não contemple, né, essa palavra sustentabilidade, né, mas nós pensamos o quê? Que esse currículo ele deve ser desenvolvido numa perspectiva, né, vamos lá, no curso de administração, do primeiro ao oitavo período, numa perspectiva transdisciplinar, ou seja, a sustentabilidade ela deve estar presente nessas dimensões que estamos falando, né, com todo esse entendimento em todos os períodos. Ela deve perpassar
todos os períodos e linkar de fato todas as disciplinas. Aí certamente nós vamos ter uma formação, um pensar administrativo diferente. E o SEGA vem com as políticas que justamente corroboram o que nós estamos falando. Quer queira ou quer não, cada vez mais vem se demandando condições para a sociedade repensar as políticas públicas e privadas, políticas de resíduos sólidos, bastante interessantes, são normatizações bastante consistentes, mas aí vamos lá, nós temos uma preparação, a administração pública nos proporcionou ter esse entendimento. Então, quer dizer, começa a haver um confronto, colocam normas e como nós vamos desenvolvê-las. Então, quer dizer, são questões que mostram que as políticas estão caminhando nessa direção. E quando a gente fala de responsabilidade e comprometimento por esses resíduos, é uma questão, sem dúvida nenhuma, sustentável. ISO 26.000, responsabilidade social empresarial, 16.001, responsabilidade social, é a preocupação, sim, de dimensionar o entendimento da sustentabilidade. Hoje o Brasil tem um privilégio, teve o privilégio de ser Jalpan, num passado recente, nas dos Jogos Mundiais Militares, uma envergadura mais expressiva do que o PAN, 2014 Copa do Mundo, 2016 Olimpíadas, e esses eventos, indubitavelmente, eles estão providos em estratégias sustentáveis. Por exemplo, o Rock in Rio, que vai acontecer agora, tem lá a arena de responsabilidade, a arena sustentável. Então, quer dizer, cada vez mais estamos nos preocupando com essa estrutura. Quem é que vai prover essa administração, esses eventos? Somos nós, administradores. Então, quer dizer, a preocupação com essa condição realmente vem cada vez mais mostrando que sustentabilidade é, sim, um bom negócio. E, para fechar, os documentos hoje, em nível internacional, eles defendem o Tribunal Mais, o educação, o econômico, o ambiental, o social, e nós dimensionamos essa visão. Sem dúvida nenhuma, acreditamos que propostas de estratégia de desenvolvimento das organizações de sociedade carecem de ter uma amplitude maior, que seja política, que seja social, que seja ambiental, educacional e econômica. Consequentemente, essas políticas previstas e consequentemente providas nessa perspectiva sustentável proporcionarão um maior comprometimento e uma maior responsabilidade socioambiental. Ok? Então, nesse momento, abriremos para perguntas. Rafael. Gostaria de fazer algumas perguntas em relação, principalmente, que envolve a questão ideológica a qual nós estamos envolvidos hoje. Eu acho que o discurso, por exemplo, ainda é um desafio que a gente da DAS tem dificuldade ainda. Atualmente, a questão da sustentabilidade diante do desafio de discurso cada vez mais fundamentalista, o discurso religioso, o discurso econômico, o discurso social, o discurso ético, o discurso cultural, e que atualmente, recentemente, impactos enormes na economia chamada a economia sustentável global e principalmente a economia da exclusão, guerra do Golfo, invasão do Iraque, e que por trás, não precisa ser dito, a gente sabe qual é
o objetivo propulsor. Outra coisa é sustentabilidade diante de uma cultura não só empresarial, mas educacional. O nosso modelo hoje de educação, ele nega 60 anos atrás, 40 anos atrás. O nosso modelo é um modelo importado. É um modelo para resultado, o qual nós já educamos para a exclusão e não para a inclusão. Outra coisa é a questão da sustentabilidade diante do consumismo levado como religião e mística e não só como economia. E talvez seria interessante dar uma olhada para a antropologia, que a antropologia tem direcionado muito isso, que hoje, e a filosofia, hoje a questão mimética dentro do consumismo não é mais uma hipótese, é uma verdade. A questão do desejo, como que você coloca a questão da sustentabilidade diante de uma realidade que ela não é tratada só economicamente, ela é tratada como desejo, é venerada, é cultuada. E por fim não, a questão da sustentabilidade, hoje a questão do consumismo, a questão do capitalismo versus a cultura da solidariedade. Ou seja, do método de produção mais solidário e mais capaz. E por fim, acho que o grande desafio é que a história ela é contada e lida a partir do todo. Ou seja, diante da cultura moderna, em que as particularidades, ou seja, você nega as culturas, as expressões culturais, só existe uma cultura, nós sofremos com a leitura histórica a partir do todo, e não a partir das realidades regionais ou das micro-realidades. E no meu entendimento, eu acho assim, no meu entendimento e naquilo que eu tenho percebido, existem muitas saídas, mas essas saídas não é lida pelo todo. Eu gostaria de agradecer ao colega, administrador, muito obrigado aí pela proposição, a reflexão. Bem, eu acho que uma das grandes condições, né, que você coloca como desafio, e eu entendo que o grande desafio, né, é proporcionar, num primeiro momento, ao administrador, né, o entendimento sobre sustentabilidade, né, que dimensão de sustentabilidade estamos falando. Qual o nosso desafio, né? Eu acho que o grande desafio diante da proposição de guerra, de educação, de cultura, né? Especificamente essa trilogia, ela nos proporciona uma reflexão, né? A pensar que é uma condição, sim, necessária de reestruturar o pensamento, trazendo para a nossa realidade do administrador. Então, quer dizer, para lidar com isso, guerra, né? A indústria da guerra, a indústria praticamente, né, consome 50% do PIB mundial, né? Isso é um absurdo. Aí quando você fala de educação e cultura, a ONU vem se preocupando muito com isso. 2005, 2014 foi institucionalizado pela Unesco, para a ONU, né, a década da educação para o desenvolvimento sustentável. Então pouco tem essa visão ainda, pouco difundida. Nós precisamos das organizações ter comprometimento para com o quê? Não somente, né, enquanto academia, enquanto organização, ter comprometimento em expandir essa ideia de sustentabilidade, não só na educação formal, mas na educação não formal, nas nossas organizações, na informalidade. Então isso é muito importante. E consumismo, né? Nós somos uma sociedade do consumo. É só repensar, né, as nossas práticas de consumo, né? Consumir é interessante, mas como? Né? Quais são os meus limites? Qual é o meu comprometimento para com esse ambiente, né, que nós sabemos que tem suas limitações? Então, eu particularmente, né, proponho a reflexão que a
As variantes que você colocou, sem dúvida nenhuma, são inquietadoras, né? Dignas de serem eminentemente refletidas, mas que pensar, né, a administração diante dessas variantes, a gente não pode pensar de forma cartesiana. A gente tem que ter uma visão administrativa holística, né, onde contemple uma visão de complexidade e entender que a nossa sociedade, sim, carece de propostas de fato sustentáveis. Faz uma adendo aí. Bom, a primeira questão, eu vejo que a sustentabilidade ela não pode virar um fundamentalismo. As pessoas precisam consumir, o homem se diferencia dos outros seres da natureza exatamente porque ele se apropria das coisas da natureza para poder se desenvolver. A questão é como é que ele faz isso. Então ele não pode cair nesse radicalismo que vai virar um fundamentalismo de sustentabilidade. O caminho não é ele. Então, passa por uma outra construção. Essa outra construção tem ação individual, que é necessária, sim, mas ela não é suficiente. Passa pela questão de uma estratégia empresarial que incorpore princípios de sustentabilidade, sim. Mas a gente aprende em administração também que estratégia, a opção estratégica é aquilo que você decide, o que você vai fazer e o que você não vai fazer. Então, delegar para que a empresa, para o mercado, trabalhe a questão da sustentabilidade também é uma condição insuficiente. Daí que, estou entendendo que a sustentabilidade passa por uma outra agenda da sociedade civil, uma outra construção, inclusive ideológica, para que você tenha uma nova cultura que preconiza a sustentabilidade, mas não como um fundamentalismo. Agora, a questão é a questão da história que você falou também. A história é feita pelos vencedores, né? Quem escreve a história é quem venceu a luta. Né? E nessa sociedade global, que tende a uma hegemonia do mercado universal, há também uma tentativa de padronização, de querer, de gosto, padronização da cultura, porque isso ajuda a economia de escala, ajuda a você organizar uma produção. Então, logicamente, isso acaba submetendo as culturas locais, isso acaba suprimindo as vocações locais em torno do paradigma global. Hoje, isso é uma questão. Isso até cria algum tipo de problema de resgate de identidade, de resgate do local, tentando se contrapor a essa perspectiva de uniformização do global. Bom, era isso. Pelo avançar da hora aí, mais uma pergunta, por gentileza. Bom, a primeira coisa que eu quero saber, vocês falaram muito sobre as normas ISA, política nacional de resíduos, mas vocês esqueceram de falar. Eu queria saber de que maneira as certificações dadas pelo mercado, como os selos, várias instituições fazem, justamente para certificar todo o processo. A própria questão do comércio justo, todas as outras coisas, de que maneira a gente pode integrar isso dentro da estratégia das empresas? Obrigada. Bem, essa pergunta é uma pergunta típica para o sério, mas eu vou conversar. Eu acho que antes de qualquer normatização, você tem que conscientizar a sua organização. Né? Essa conscientização, ela deve ter uma responsabilidade, sobretudo um comprometimento em uma visão sustentável, ok? Eu não posso preparar a minha empresa, né, para viver aquele momento da certificação. Eu tenho que preparar, eu tenho que conscientizar os meus colaboradores para que entendam que a certificação é uma necessidade e que ela deve ter uma consequência, uma continuidade, ok? Então, vendo por esse lado, eu acredito que antes de qualquer premissa é uma conscientização dos colaboradores sobre sustentabilidade e normatização que estamos falando. Vou passar para o Célio aqui uma condição mais técnica. Na verdade, uma vez que o Marcelo colocou, me remete a uma lembrança da normatização ISO, né, quando a gente estava naquele grande alvoroço, tem uma grande empresa de varejo, né, que permite não me respeito. Ela colocou todos os seus colaboradores com a seguinte camisa: eu pratico qualidade. Então você imagina então que a partir daquele momento todos eles passaram a trabalhar com imensa qualidade, atender com muita atenção, carinho, dentro das mãos. Não absolutamente nada, né? Aquilo era uma camiseta para ser suado e trocado no dia seguinte, nada mais do que isso.
E passa também pela questão, que o Marcelo também já, de certa forma, já colocou, como uma estratégia geral da empresa, ou seja, não é só, hoje a minha decisão estratégica é fazer a norma. Na verdade, isso tem que ser visto, né, quando norma, simplesmente um coroamento do processo, que já vem de muito, né, da base, que já esteja na cultura da empresa, que já esteja, então, irrigado, sim, em cada um dos seus colaboradores, irrigado nas suas estratégias. Tanto se rapidamente você olhar só o escopo da norma, você começa lá desde o compromisso da diretoria, que tem que estar embaixo de tudo, como o compromisso de cada um daqueles colaboradores. Então, não tem outro caminho que não seja esse. Espero que a gente tenha respondido. Bem, mais uma pergunta? Eu vejo muito nas palestras sobre o consumo responsável, sustentabilidade, etc., mas nunca se fala, ou se fala muito pouco, na parte de infraestrutura. Quando se fala, só se fala em coleta seletiva, mais nada. Você tem, por exemplo, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que fica em Seropédica, na altura do primeiro pedágio da Dutra. Um dos limites dessa cidade é o Rio Guandu. A estação do Guandu, o portão principal, fica a menos de 15 quilômetros da zona nobre de Seropédica. E a água de Seropédica é tão ruim que você vê pessoas humildes consumindo garrafão de água mineral. Porque você não tem qualidade da água. E é fácil ver a poluição que gera essa movimentação de água mineral para lá e para cá por caminhões. Por melhores condições que esses caminhões se encontram. Que às vezes são até caminhões novos. E eu não vejo esse foco nesses assuntos, só que quando se fala é coleta seletiva. Mais nada. Bem, eu acredito que é uma condição, né, de rever, repensar e reestruturar, sobretudo, as políticas públicas, né? A administração pública, eu acho que vem, né, entendendo a importância da temática que aqui estamos falando, né? Mas certamente é complicador, né, prover essas mudanças, né? A sociedade vem cada vez mais se esclarecendo e se indignando mais facilmente com questões dessa natureza. Então, é uma questão, né, não de curto prazo, né, como política sustentável, né, ela deve ser repensada. Eu acredito que toda essa mobilização especificamente do terceiro setor, da sociedade civil, né, vai fazer com que as administrações públicas, né, nas suas esferas governamentais, tanto federal, estadual e municipal, comecem, né, a repensar suas políticas, né, tanto numa visão global, aquele negócio, pensar globalmente para agir localmente. Eu acredito que é uma tendência, mas infelizmente ainda a gente não vê tanta, vamos classificar, tanta força, né, tanto empreendimento de redimensionar essa visão. Bem, bom dia. Eu queria perguntar aos nossos colegas aí, que linhas podemos estabelecer nas organizações para promover a motivação da equipe, a motivação constante, visando exatamente essa sustentabilidade. Muito obrigado, parabéns a todos os administradores. Motivação, sustentabilidade, né, relação. Eu vou ao Peter Drucker, né, quando ele fala que antes de observarmos as organizações, nós temos que saber que essas organizações, elas são providas, sem dúvida nenhuma, por gente, né, por talentos. Então, quer dizer, eu vou um pouquinho, né, fazer uma associação com a pergunta da colega lá no que concerne as normas. Eu acho que, antes de qualquer premissa, é conscientizar nossos talentos, né? Isso daí passa pela responsabilidade do administrador, né, que é o líder, que é o gestor, né, gestor de gente, de talentos, a prover, né, uma maior conscientização sobre a importância daquela importância, né, o lucro, qual o lucro daquela organização, qual o entendimento, né, qual o conceito de lucro, né, entender o meu cliente interno, o meu cliente externo, qual é a importância do cliente externo para a minha organização, né? Então, quer dizer, qual é a conscientização, qual é a proposta da reflexão iminente que eu tenho que colocar para que essa visão ela passe a ser respirada naquela organização. Eu acredito
e a partir dessa proposta teremos condições possíveis, né, de prover uma responsabilidade socioambiental. Pois não, Sérgio? Concluindo brevemente, né, quando eu comecei a palavra, eu falei dessa questão do gente, o Marcelo repete muito bem. A motivação, sem dúvida nenhuma, é tudo, né? A gente não pode sofrer a síndrome do fantástico. Eu escutou aquela música e fica desesperado porque está chegando novamente a segunda-feira. Não tem condição, né? O desafio das empresas é que você chegue lá com prazer, que você acorde, tenha certeza do bom emprego, do bom trabalho, de que aquilo que você vai fazer vai agregar resultado, né? E como eu citei anteriormente, não adianta colocar uma camisa que eu pratico qualidade, meio ambiente, sustentabilidade, porque isso não está na camisa, eu vou dizer, está no coração, mais até no tempo cérebro. Obrigado. Rapidamente, talvez o grande estímulo para despertar a motivação do indivíduo, do profissional hoje na empresa, possa ser também pelo exemplo. A gente aprende em responsabilidade social, que a grande responsabilidade social começa também dentro da empresa, pelas práticas sociais, né, pelas práticas sustentáveis dentro da própria empresa, na própria relação da empresa com os seus trabalhadores. Então, para a gente pensar em despertar essa motivação, de motivação é uma força interna, se eu tenho uma organização que pratica determinados princípios, né, por exemplo, a sustentabilidade, que é o seu argumento, ela pratica isso ela pratica nas próprias relações com seus empregados, isso é um grande caminho para você pensar nessa sustentabilidade. Agora, o que nós temos visto hoje muito é que as pessoas estão submetidas a uma carga, né, profissional aí extremamente excessiva, né? Essas tecnologias de informação que a gente achava que ia facilitar a nossa vida, ia nos proporcionar mais conforto, né? Está nos colocando online, né, para usar o português moderno, 24 horas por dia, inclusive fim de semana. Há uma intensificação dessa carga de trabalho. Quem é aí que não é submetido, né, a um trabalho que às vezes é extenuante? Depois, quando você se cansa, você está desmotivado, você não está alinhado. Então, quer dizer, isso passa por uma nova orientação de estratégia da empresa, inclusive com seus públicos internos. E por aí que eu vejo essa questão. Senão a gente vai ficar criando aí falsas expectativas, falsos estímulos e um controle social do indivíduo muito grande. Aí ele acaba sendo coagido a ingressar, a incorporar esse tipo de princípio. E não é por aí. Bem, gente, para dar continuidade aí, mais alguma pergunta, se quiserem fazer perguntas, será sempre a satisfação, né, a interação direta com a comissão, e perguntas, gostaríamos que fossem enviadas, a partir de agora, para o e-mail projetos@cra-rj.org.br projetos@cra-rj.org.br. Certamente, né, estamos aí propensos à reflexão sobre a temática. E dou por encerrado o painel, parabenizando, ratificando aí meus parabéns a todos os administradores. Muito obrigado. Obrigado aos colegas administradores, mas antes ainda deles deixarem aqui à frente do nosso auditório, queremos convidar a conselheira Sônia Marra, conselheiro Wallace Vieira, conselheiro Marcos Vinícius, para fazer a entrega do certificado ao administrador Daniel Pedro, administrador Marcelo Araújo e ao administrador Célio Espíndola. Muito obrigado mais uma vez a todos, e a plateia atenta também, vai muito bem o nosso 6º ENCAD, Encontro de Administradores do Rio de Janeiro.